Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Delta Maths, professor Thiago Carneiro, professor de matemática. Eu estava observando esses dias os meus vídeos anteriores e eu estava percebendo que eu estou meio travado para apresentar as aulas. Mas isso aí é normal, porque é a minha primeira vez que eu falo na frente das câmeras, né? E para mim é mais difícil falar na frente das câmeras do que se tivesse dado aula para uma sala de 200 alunos, porque você está falando, está se vendo, né? Então é muito complicado, porque você se vendo, você já vê todo o seu comportamento, sua expressão facial, e você vê que realmente está errando, você fica nervoso, e é o meu caso. Mas cada dia que passa, eu prometo que eu vou me soltar mais, eu vou ser mais, porque eu sou extrovertido, sou uma pessoa que eu não sou fechado, eu sou uma pessoa aberta, entendeu? Então, gente, cada dia mais eu vou realmente me soltando. Hoje mesmo eu estou me sentindo já mais à vontade. Deixa eu dizer uma coisa, hoje a gente vai falar sobre expressões numéricas. Essa aula é uma aula de matemática de nível 1, né? Matemática básica, ensino fundamental. E vamos encerrar o assunto de operações básicas vendo expressões numéricas. Expressões numéricas um assunto da matemática que envolve todas as 4 operações, né, que a gente vai ver, subtração, divisão, multiplicação e adição. E vamos ver também algumas prioridades, né? No caso, você vai ver ordens, vai ver como está ordenados os números e a prioridade das operações e a prioridade das ordens que estão inseridas essas operações. Então, gente, muito obrigado. Me ajude, por favor. Se inscreva no canal, dê um like, certo? Compartilhe. Se eu tiver alguma sugestão para ajudar o canal, deixa os comentários, certo? E vamos agora para mais uma aula, se Deus quiser. Obrigado. Bom, gente, vamos começar com a expressão numérica. A expressão numérica não tem muito o que falar, certo? Já está dizendo, expressões numéricas, né? São conjunto de operações, certo? Que envolve números, ok? Diferente do que vocês vão ver das expressões algébricas, que as expressões algébricas, elas envolvem números e letras, né? Mas a expressão numérica envolve só números. Isso aqui, gente, é a prioridade, certo? É a prioridade de você realizar as operações. Então aqui, ó, essa prioridade aqui é a prioridade de você realizar as operações, ó. Eu vou circular aqui prioridade. Atente bem isso aqui, porque você gravando isso aqui, você vai resolver qualquer operação de qualquer expressão numérica. Por quê? As operações, elas seguem a prioridade. Então, todos os números que estiver dentro do parênteses, você vai fazer o cálculo primeiro. Porque na expressão numérica, você vai ter parênteses, colchetes e chaves. Então, numa expressão numérica, a prioridade de resolver a operação, de você primeiro resolver a operação, é o que está dentro do parênteses, os números que estão dentro do parênteses. A operação que estiver dentro do parênteses, você vai fazer a operação primeiro. Segunda prioridade, depois de realizada a operação que está dentro dos parênteses, você vai realizar a operação que está dentro dos colchetes, que é a segunda prioridade. E depois que você resolver a operação que está dentro dos colchetes, você vai resolver as operações dos números que estão dentro das chaves. Ou seja, se estão dentro das chaves, estão fora dos colchetes. Se estão dentro dos colchetes, estão fora dos parênteses. E se tiver números fora ainda das chaves, você vai deixar esse número para resolver por último. Então essa é a prioridade que tem que gravar de resolver uma expressão numérica, certo? Olha, eu trouxe um exemplo, de números que a gente não falou ainda de operação com números negativos,
né, no caso que engloba o conjunto dos números inteiros, que a gente não falou de conjunto dos números inteiros ainda, mas eu trouxe um exemplo aqui para você já ir se acostumando a observar como faz os cálculos de números inteiros, né, positivos com números inteiros negativos, uma adição de números positivos com números inteiros negativos. Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo, certo? Esse exemplo aqui, gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o exemplo e vamos observar, ó, que tem números dentro do parênteses e números fora do parênteses que estão dentro dos colchetes. E o número que está fora de todos, né? Esse número que está fora vai ser o último a você fazer a operação. Porque ele está somado com tudo isso aqui, gente. Ó. Esse 20 aqui, ele está somando tudo isso aqui. Ó. O 20 ele está somando tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui o 20 está somando, certo? Então ele vai ser por último. Então como é que você vai fazer? Repete o 20. A expressão numérica você vai resolver por etapa, gente, né? Abre colchete. Olha só como é muito fácil isso aqui, gente. Ó. Repete o 30, porque o 30 está dentro do colchete. Minha prioridade é os parênteses. Pronto, menos. 11 mais 5 dá quanto? 16, não é isso, gente? Então, ó, automaticamente, quando você vai resolver a operação dentro dos parênteses, os parênteses somem. Então, 11 mais 5, 16. Então, sumiu os parênteses. Eu vou botar o resultado aqui, ó, dentro do colchete. E mais 2, né, esses dois aqui, porque os parênteses sumiu. Você já fez a operação dentro dos parênteses, já resolveu. Então, a operação dentro dos parênteses já foi resolvida. Então, os parênteses automaticamente somem, não é isso? Então, gente, é o seguinte. Eu tenho 20 e vamos resolver a questão dentro do parênteses. Vamos aqui abrir o colchete de novo. Por quê? Porque aqui a gente tem duas operações, gente. E a gente, na expressão numérica, a gente resolve operação por operação. Então, aqui a gente tem duas operações. Ó. A gente tem uma operação de subtração, né, com uma adição. Então, quanto é 30 menos 16? 30 menos 16, gente, vai ser 14, não é isso? Vai ser 14, ó. 30 menos 16... vai ser 14, não é isso? Ó, e mais 2. Pronto, eu já resolvi 30 menos 16, vai ser 14. Na operação de adição, a gente vai ver que tanto a adição como a operação, a prioridade não tem prioridade não. Mas a gente vai ver também a prioridade nas operações. A gente está vendo a prioridade na ordem das operações. Agora, mas depois a gente vai ver a prioridade nas operações. Repete o 20 novamente, gente, ó. Certo? 14 mais 2 dá quanto, gente? Dá 16, não é isso, gente? Ok. Pronto. Aí, quando a gente resolveu já a última operação que está dentro do colchete, a gente elimina os colchetes. Agora vai somar com o que está aqui fora. 20 mais 16 dá quanto, gente? 20 mais 16 dá 36, não é isso? Então, pronto. É o meu resultado da expressão numérica. 36. Ok? Então, esse aqui é o resultado da minha expressão numérica. Ok, gente? Não tem por onde correr. Primeiro resolve o que está aqui. Depois resolve o que está aqui. E por último resolve o que está fora. Não tem chaves. Esse aqui você segue a ordem de primeiro. Vou retornar e repetir aqui. Primeiro, os parênteses. Segundo, aqui nessa operação é o colchete. Como não tem chave, então não tem terceiro. Aí você vai resolver, agora, depois que você resolver tudo que estiver aqui dentro, vai resolver o que está fora, né? Então, vamos lá. Ó, vamos pegar o exemplo 2, já com as chaves. Ó. O exemplo 2 já tem as chaves, gente, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar, fazer... Qual é a prioridade? Ó, eu vou escrever aqui, ó. A prioridade eu vou escrever aqui, certo? A prioridade qual é? Ó, a prioridade, primeiro eu tenho os parênteses. Isso é a prioridade na ordem das operações. A gente não falou ainda a prioridade nas operações, certo? A prioridade na ordem das operações. Então, a ordem vai ser o que está dentro do parênteses, primeiro. Segundo, a ordem
Eu vou botar mais um pouquinho para o canto, porque senão vai me atrapalhar a fazer os exercícios, né? Para fazer resolver, né? Eu tenho que me organizar nisso aí, para poder também dar uma aula, escrever uma escrita também organizada, para poder entender minha letra, né? Porque minha letra é um garrancho, é uma vergonha, mas infelizmente, ó. Então eu tenho aqui, ó, primeiro, certo? Eu vou resolver o que? Parênteses, né? Segundo, qual é a prioridade? Ó, vou botar aqui de novo, vai ser os colchetes, ó. Primeiro e o segundo vai ser os colchetes. E o terceiro, ó, o terceiro já tem chave aqui, ó, tem chave. Você vai resolver o que primeiro e terceiro? A chave, né, gente, ó? A chave. E você, depois que resolver tudo isso aqui, você vai resolver agora com o número que está fora de todos eles. Porque o 3, ele está somando tudo isso aqui, ó. O 3, ele está somando tudo isso aqui. Então tem que resolver primeiro tudo que está aqui dentro, para depois somar com o que está aí fora. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer passo a passo, entendeu, gente? Vamos somar, vamos repetir o 3, vamos abrir as chaves, novamente, repete o 5, e vamos, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Abre colchetes, repete o 14, vamos resolver agora. Se como só tem uma operação aqui dentro, você não coloca parênteses, né? Mas se você quiser colocar, você pode colocar, não tem problema. Pode colocar o resultado, abrir o parênteses, só para poder não se perder, né? Então você tem o seguinte. 15 menos 7 dá 8. Então vamos botar 8. Eu tenho 8 aqui, ó. Bota 8 aqui dentro do parênteses. Não tem problema não. Soma mais o 8 ali. Se for para você entender desse jeito, melhor. Certo? Não está errado também não. Pronto. E aqui faz o quê? Fecha. Não, gente, ó. Pera aí, me equivoquei aqui, viu? Aqui não tem esse 8 não. Certo? Tem esse 8 não, porque o 8 está dentro das chaves. Eu vou fazer o que agora aqui? Eu não já fiz a operação aqui, eu vou fechar o colchete aqui. Depois mais 8. Certo, gente? Mais 8. E depois fecha a chave, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou repetir tudo isso aqui de novo, para agora resolver o que está dentro do colchete, gente. Ó, esse parêntese aqui, tá ele sozinho, mas ele vai sumir. Por quê? Porque ele vai somar, entendeu? Como tá só ele vai somar automaticamente com 14, né? Então, se quiser botar, bota só para entender, mas aqui esse parênteses aqui some. Então, o que é que acontece? Como a gente fez direto, 15 menos 7, some o parênteses, né? Mas se quiser conservar, para fazer passo a passo, tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Aqui dentro do colchete, se você também quiser conservar o colchete, não tem problema, certo? 14 menos 8, ou 14 mais 8 dá quanto, gente? 14 mais 8 dá 22. Então, ó, é 22, certo? 22, ó, pronto, vou fechar o colchete aqui, vou somar mais 8, certo? Quero fazer de uma forma didática para que entenda, né? Para depois dizer, para onde foi o parênteses, para o colchete, pronto, o parênteses está aqui dele sozinho. Quando eu for repetir a próxima, esse colchete já vai sumir, porque eu vou ter que somar e diminuir ele com o que está dentro das chaves. Então vai ser aqui, ó, menos, certo? 5, certo? Menos 22, ó, mais 8. Pronto, eu vou agora resolver o que está dentro da chave, certo? Pronto, fecha a chave. Ok? Repete o 3 de novo. Você pode resolver tanto primeiro aqui, como pode resolver aqui, certo? Você pode resolver tanto 5 menos 22, como menos 22 mais 8. Mas vamos resolver... vamos resolver... Deixa eu apagar aqui. Vamos resolver o subtrair primeiro, né? Vamos resolver o que está de subtrair, certo? Então, na verdade, é o seguinte. Você vai resolver, você vai... 14 menos 8 dá 22.
repetir a chave, porque tem mais de uma operação aqui dentro. Então ele não vai eliminar, a chave não vai eliminar de imediato. Você primeiro vai ter que resolver uma operação, depois repetir, fechar, para depois no outro você eliminar a chave. Então vai ser o seguinte, ó. 5 menos 20, olha gente, aqui, ó, esse número aqui, eu vou fazer uma observaçãozinha aqui, certo? Uma observaçãozinha aqui, ó. A soma de números positivos com números negativos é o seguinte, ó. Quando eu tenho isso aqui, 5 menos 22, ok? Eu estou fazendo como se fosse o seguinte, ó. Na adição, você sabe que tem a questão da propriedade comutativa, né, gente? Isso aqui é uma adição, gente. Então, você vai somar assim, ó. Eu tenho aqui um 5, ele é positivo, ele está implícito aqui, mas aqui é um sinal, ele é positivo. Quando não tem nada aqui, convenciona-se que é um número positivo, certo? Então, o que acontece? Esse mais aqui, menos o 22, como é que você vai fazer isso aqui? Você vai fazer o jogo do sinal. A gente não falou isso, mas vai falar que a gente vai dar sobre números inteiros, né? Operação com números inteiros. Aí vai fazer o seguinte, ó. Mais com menos na adição é menos, certo? Eu vou botar uma tabelinha aqui, ó. Mais com mais na adição, ele vai ser mais. Mais com menos, ele vai ser menos. Menos com mais, ele vai ser igual a menos. E menos, um número com menos, né? Menos com menos, ele vai ser também menos, gente. Por quê? Porque na adição é o seguinte, na adição, você não está fazendo a subtração. Quando você está somando dois números negativos, você não está fazendo subtração. Você está somando dois números negativos, ó. Menos 3, um exemplo, ó. Mais. Boto parênteses para poder separar os sinais. Menos 3. Isso daqui é uma soma de dois números negativos. Então, aqui, como é que você vai fazer? Menos com mais aqui vai dar menos. Então, vai ficar o quê? Menos 3. Menos 3. Não é isso? Menos com menos aqui vai dar menos, não é isso? Só que, na verdade, aqui, ó, esse menos aqui, ele vai ser mais. Eu vou dizer por que eu botei menos aqui. Menos aqui vai ser o sinal que vai conservar. Por mais que você diga assim, ah, Thiago, mas menos com menos é mais. Sim, menos com menos é mais, mas eu estou botando aqui o sinal a conservar, certo? Então, vamos supor, quando você vai fazer o jogo de sinal, claro que aqui vai ser mais. Vamos botar aqui mais, mas você vai conservar o sinal sempre do maior, certo? Vamos botar mais. Porque aqui vai dar um número negativo. Um número positivo somado com um número positivo vai dar positivo. Um número positivo somado com um número negativo vai dar negativo. Um número negativo somado com um número positivo vai dar negativo. E um número negativo somado com um número negativo também vai dar negativo. É por isso que eu botei um menos aqui, certo? Mas quando você vai fazer o jogo de sinal, é menos com menos dá mais, certo? Então, como é que você vai fazer aqui? Mais com menos dá menos. Então, como é que você vai fazer? Menos com menos dá mais. Você vai somar normal. 3 mais 3, 6. Conserva o sinal do maior. Como o 3 é igual, eu conservo o menos. Como 3 é igual a 3, conservo o menos. Então dá menos 6 aqui. Então essa é a questão do jogo do sinal. Esse menos com menos aqui é dar mais, é quando você vai fazer o jogo do sinal. Mas, se você for pela ótica da conservação do sinal, então quando dois números negativos é somado dois números negativos, vai conservar o número negativo. Então, por isso, menos com menos dá menos, também não está errado, não. Menos com menos, ele pode ser mais no momento que você fazer a operação realizar a operação, né? Aí sim, o jogo do sinal, mas na conservação do sinal, menos com menos dá menos, entendeu? Isso quando a gente está somando números negativos, né? Números inteiros, né? Que a gente ainda está no conjunto dos números naturais, gente, né? Nós estamos aqui falando, a gente ainda vai falar sobre conjuntos, né? Nós vamos aqui no nível fundamental, vamos falar só sobre conjuntos numéricos, vamos falar só do conjunto dos números naturais, né? Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números racionais a gente vai ver quando a gente partir para a fração, né, gente? Que aí a gente, na verdade, não vai associar com números racionais, não. A gente vai falar de frações mesmo, né? Números racionais mesmo,
e números, algumas escolas dá no ensino fundamental, mas a maioria, os números racionais, os outros conjuntos numéricos reais, dá a partir do primeiro ano do ensino médio, entendeu, gente? Então a gente vai falar o seguinte, em conjuntos, na minha videoaula de conjuntos, a gente vai dar conjuntos numéricos próxima aula, porque hoje ainda tem aula de uma outra operação de conjuntos, de teoria de conjuntos, vai entrar com exercício e a gente, próxima aula, entra com conjuntos numéricos. Ó, gente, aqui eu tenho aqui, certo? 5 menos 22 é justamente o que eu estou falando. Tem um mais positivo 5 aqui e menos 22. Que, como a propriedade da adição tem a propriedade comutativa, você pode inverter também, ó, menos 22, certo? Porque você vê, ó, mais 5. Porque você vê, gente, que a propriedade da adição, ela é comutativa. Então, se você vê que isso aqui não é uma subtração, é uma adição. Então, você percebe que a de subtração ele não obedece à propriedade comutativa. A subtração não obedece. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está se tratando aqui de uma soma, de uma adição de um número negativo com positivo. Então, você vai fazer o jogo do sinal. Como é que você vai fazer o jogo no sinal? Tanto aqui, ó, mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos, não é isso? E vai conservar o sinal do quê? Do maior. Aqui vai dar no mesmo, ó. Aí você vai ficar, mais com menos dá menos. Aí você vai fazer o quê? 20 menos 5 dá 17. Conserva o sinal do quê? Do maior. Qual o sinal do maior? É 22. Ó. O menos está o quê? Está no 22. 22 não é maior que 5? Então vai dar menos 17. Não é isso, gente? A mesma coisa. Menos com mais dá menos. Então, 22 menos 5 dá o quê? 17. Conserva o sinal do maior. É a mesma coisa, eu só fiz inverter, viu, gente? Ó, menos 17. Eu só fiz inverter, entendeu? Então, aqui, ó, esse resultado aqui, de 5 menos 22, dá menos 17. Que depois vai somar com o quê? Vai somar com 8. Certo, gente? Vai somar com 8 e fecha as chaves. E agora a gente vai fazer a operação que está dentro das chaves, né? Que é a terceira prioridade. Então, ó, cá, menos 17 mais 8. Como é que a gente vai fazer essa operação aqui, gente? Menos 17, ó, menos 17. Ó, gente, menos 17 mais 8. Como é que a gente faz essa operação aqui? Menos com mais dá menos. Então, aí vai ficar 17 menos 8 dá quanto? Dá 9. Conserva o sinal do quê? Do maior. Que é o sinal do maior? É 17. O menos é o quê? 17 não é maior que 8, então você vai conservar o sinal sempre do maior. Então dá o quê? Menos 9. Não é isso, gente? Menos 9. Então aí, ó, eliminou as chaves menos 9. Ó. Eu tenho as chaves aqui, ó. Eu tenho as chaves aqui, gente, ó. Menos 9. Ok, gente? Pronto, gente. Aqui a gente vai fazer o quê? Menos 9. Fazer o jogo do sinal também, ó. Mais com menos. Eu tenho aqui, ó. 3 ele é positivo. E eu vou fazer o sinal daqui, ó. O 9 é negativo. Está somando, ó. O 3 está somando com o número negativo. Então, mais com menos dá menos. Não é isso? Menos 9. Então, eu tenho o quê? Ó? Positivo com negativo agora. Ó. Mais com menos dá menos. 9 menos 3. 9 menos 3. 9 menos 3 dá 6. Conserva o sinal do maior. Que é o sinal do maior? É menos. Tá no, então, vai ficar menos 6. Certo, gente? Menos 6. Deixa eu endireitar esse 6 aqui. Endireitar esse 6. Menos. Ixi, pior ainda. Deixa eu endireitar esse 6 aqui. Vamos lá. Menos 6, certo? Menos 6, pronto. É o resultado da minha expressão numérica. É isso aqui, ok? Vamos lá. Agora, gente, vamos falar sobre a prioridade nas operações. Olha, nas operações eu tenho uma regra aqui, que é uma prioridade para poder a gente resolver uma expressão numérica. Só que agora eu botei aqui de propósito, certo, gente? Eu botei também que a gente vai ver ainda potência, a gente vai ver potência.
mas na prioridade de resolver as operações, porque a gente viu a prioridade na ordem das operações. Agora a gente vai ver a prioridade nas operações. A ordem das operações o quê? A ordem que você vai calcular qualquer operação é a ordem dos parênteses, colchetes e chaves, não é isso? Agora, nas operações, a prioridade das operações, você vai fazer o seguinte: quando a operação ela tiver potências e raízes, você pode resolver uma ou outra, né? Primeiro vai ser potências ou raízes. Se tiver as duas, você resolve uma ou outra, né? A depender de onde ela estiver, ok? Se ela estiver dentro do parênteses, porque aí já entra a prioridade de parênteses, de colchetes e chaves, junto com as prioridades nas operações. Então, você vai resolver primeiro as potências ou raízes que tiver dentro das chaves, dos colchetes e daí por aí vai, né? Ou então, você pode resolver também por que está fora, mas dando prioridade a isso aqui, ó. Potência ou raízes. Primeiro você tem que resolver essas operações. Depois, multiplicação ou divisão. Tanto faz, se tiver um ou outro, resolve um ou outro primeiro, certo? E por último, vai ser adição ou subtração, certo? Então, as primeiras aqui, a operação a ser resolvida são essas aqui, ó. Potência ou raízes, depois multiplicação ou divisão, isso tudo pela ordem. E depois adição e subtração, certo? A gente vai fazer um exemplo seguinte, ó. Eu tenho aqui uma expressão numérica muito tranquila, certo? Então, o que é que acontece? Olha, gente, eu tenho aqui a prioridade, eu tenho multiplicação, eu tenho 3 operações aqui: potência, multiplicação e divisão, certo? Então, veja bem, a gente vai resolver primeiro qual é? Porque a gente vai resolver primeiro, ó, potência, né? Então, a gente vai fazer 2 ao quadrado é a mesma coisa que você disser que é 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 multiplicado por 2. Aqui a minha potência é quantas vezes o meu 2, a minha base, vai se repetir na multiplicação. Então, a minha potência é a quantidade de vezes que a minha base vai se repetir na multiplicação. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu tenho 2 elevado ao cubo, que é 2 à terceira, ele vai se repetir o meu 2 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Entendeu, gente? Que aqui é o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, aqui vai dar 8, não é isso? E aqui 2 vezes 2, 4, não é isso? Então, aqui vai ser o número de vezes, a potência é o número de vezes que a minha base vai se repetir. Então, como na prioridade a gente resolve as potências, então 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4, não é isso, gente? Então, é 2 vezes 2, 4. 4, a gente vai pegar o 4, resolveu. Multiplicação 14, certo? Dividido, ó, sinal de dividir, dividido por 2. Certo, gente? Então, como é que vai ficar aqui? 4 vezes 14 dá quanto? 4 vezes 14, eu tenho 56, não é isso? Ó, 14 vezes 4 vai ser 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1 é 4 e 1, 56, não é isso? Aí pronto, você pegou 4 vezes 14 dá 56. Pronto, repete aqui 56, certo? Dividido por 2. Botei o 5 em vez de 56. Então é 56 aqui, gente. Ó, 56 dividido por 2. Quanto é 56 dividido por 2, gente? 56 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 56 dividido por 2, vamos fazer essa conta aqui, 56 dividido por 2, ó. Vamos evitar fazer cálculo de cabeça, certo? Ó, 2 vezes 2, 4, qual o número que eu multiplico por 2 que aproxima de 5? 2 vezes 2, 4, para 5, 1, certo? Abaixo 6. Então, eu tenho... Qual o número que eu multiplico por 2 que aproxima de 16? 8, não é isso? Então, 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. Então, é 28. Então, 56 dividido por 2 dá quanto? Dá 28, certo, gente? Ok. Beleza. Beleza, gente. Só que, gente, tinha uma forma mais fácil de resolver isso aí. Entendeu? Tinha uma forma mais fácil.
Então, na matemática, a gente tem que fazer pela forma mais fácil. A forma que a gente fez está certo? Corretíssimo. Mas a forma tem forma mais fácil. Se você quer adiantar o seu lado, faça pela forma, procure analisar a questão e fazer de uma forma que você vá pelo caminho mais curto, né, da matemática, porque isso te ganha tempo para fazer qualquer tipo de prova de concurso, vestibular, né, o Enem. O Enem em si, você tem que administrar seu tempo. Porque, meu amigo, eu vou lhe dizer, você pode saber tudo de matemática. Se você não administrar seu tempo, você não faz uma questão. Entendeu? É isso que eu estou lhe dizendo. Então, aqui o que é que acontece? Na prioridade aqui, gente, ó, divisão ou multiplicação. Então, eu posso começar primeiro por um ou por outro. Se tiver potência e raiz juntas, eu posso começar primeiro um ou por outro. Se tiver juntas, viu, gente? Eu posso começar, se tiver juntas. Se tiver separado, a gente tem que analisar a questão. Então, se tiver juntas aqui, você começa por um ou por outra. Aqui, ó, eles estão juntos. 4 vezes 14, dividido por 2. Então, gente, 14 por tabuada, como é? A gente primeiro faz a operação da potência, que vai ser 4, né? Que a gente fez. 4 vezes 14 dividido por 2, não é isso, gente? Como é que a gente faz essa conta aqui, gente? Como aqui é uma multiplicação e divisão, eu vou fazer o seguinte, eu vou conservar o 4 aqui, certo? Multiplicado, e vou dividir isso aqui. 14 dividido por 2 dá quanto? Dá 7, não é isso, gente? Pronto. E 4 vezes 7 dá quanto, gente? 28, gente. Dá a mesma coisa. A ordem, se tiver aqui em cima, ó, a ordem desse aqui não tem ordem. Você pode fazer por qualquer... A ordem só é na vertical. Na horizontal não tem ordem. Na vertical tem a ordem, ó, que é potência. A potência ela tem prioridade em cima da multiplicação e multiplicação em cima da divisão. A mesma coisa, as raízes têm prioridade em cima da divisão e a divisão tem a prioridade em cima da subtração e por aí vai, certo? O último exemplo aqui, a gente agora vai observar aqui aqui o exemplo que vai que esse exemplo justamente a gente vai ver a ordem nas operações, certo? Então vamos ver, olha, você vê que tem operações que aqui, ó, tá tudo junto da outra, você tem que ver a ordem. Então qual é a ordem que a gente vai fazer aqui? A ordem que a gente vai ver aqui, ó, gente, a ordem que a gente vai ver aqui, certo? Primeiro, eu vou ter o quê? A potência, certo? Ou, potência, ou a raiz, ou radiciação. Qual é a segunda? Ó, a segunda é multiplicação ou divisão. E a terceira é adição ou subtração, certo? Então vamos começar o seguinte, ó. Primeira, qual é a ordem? Está dentro do parênteses. E aqui, primeiro, a ordenação das operações. Primeiro, parênteses. Segundo, colchete. E terceiro, chave. Certo? Então a gente vai começar assim, conserva o colchete, vamos resolver primeiro o que está dentro da chave. Só que primeiro na prioridade é quem? É potência ou radiciação. Aqui dentro do parênteses tem potência ou radiciação? Não. Então qual é a minha segunda prioridade? Multiplicação ou divisão. Tem uma multiplicação aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, vai conservar o 18 e vai fazer a operação que está dentro dos parênteses. Não é isso? Vou conservar o parênteses também, que eu vou fazer a operação por operação, mais... E aí a gente vai fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então aqui, ó, conserva tudo. Conserva a divisão aqui. Certo? Aqui a gente pode fazer aqui também? Pode. Ó, 5 vezes 3,
15. Então a gente pode fazer aqui. Não vai, entendeu? 15. Fecha colchetes. Isso aqui tudo está dividido por 3. Então, tudo isso aqui está dividido por 3. Aí, vamos agora conservar o colchete novamente. Aí eu lhe pergunto, vamos resolver a primeira divisão? Não, gente, a gente tem que resolver primeiro o que está aqui dentro do parêntese. Mas a divisão é prioridade. Não, mas a gente tem de prioridade se tiver junto, certo? Se tiver realmente, tudo tiver dentro do parêntese, a prioridade primeiro é a ordenação. De todas as prioridades, a prioridade dessa aqui, ela vence sobre qualquer prioridade dessa. Então, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, como é que vai ser? Vai ser o seguinte, 18 mais 6 dá 24, ok? Pronto, 24, eu tenho 24, ó, sumiu os parênteses. Mas eu vou conservar os parênteses aqui só para 24, certo? Vamos deixar. Ó, dividido por 8, certo? Ó, tá vendo? Mais 15 dividido por 3. Então a gente vai agora, como os colchetes ele tem duas operações, ele tem uma operação de divisão e uma operação de soma, a gente vai conservar os colchetes novamente. Aí eu tenho o seguinte, 24 dividido por 8, tabuada, gente. Quanto é 24 dividido por 8? 24 dividido por 8 dá 3, né? Porque 8 vezes 3 dá quanto? 24, não é isso? Vamos fazer aqui, 8 vezes 3, 24. 24, ó, dividido. Deixa eu botar aqui embaixo, porque senão é 24 dividido por 8. Não tem erro, gente. Não tem erro. 24 vai ser por quanto? Qual o número que eu multiplico por 8 para dar igual ou aproximado de 24? 3. 3 vezes 8, 24, para 24, 0. Por quê? Porque 8 mais 8 mais 8 dá 24. Que é 8 3 vezes, não é isso, gente? A relação entre adição e multiplicação, né? Então, 8 mais 8 é 16. 16 mais 8 dá 24, certo? Então, aqui deu o quê? 24 dividido por 8 dá 3. Então, eu tenho 3 mais 15. Dentro do ó. Tá vendo? A prioridade aqui, eles estão juntos, a prioridade é o quê? A divisão, certo? Dividido, eu não posso pegar, conservar 24 aqui e somar esse com esse, porque aí estaria errado, entendeu? Eu não posso pegar 24 é dividido e depois aí somar 8 mais 15, está errada a conta, entendeu? A prioridade sempre vai ser a divisão. Dividido por 3, certo? Então tudo isso aqui dividido por 3. 3 mais 15 dá quanto? 18, né, gente? Então vai ser 18 aqui, certo? Dividido por 3. 18 dividido por 3 dá quanto, gente? Dá 6. Porque 6 vezes 3, 18. Ok? Então, essa daqui é a minha conta, certo? É a minha expressões numéricas, certo? Envolvendo todas as operações. E a ordenação delas, certo? Que a ordenação delas, a ordenação que a gente vai fazer cada operação é que realmente ela tem a relação entre as chaves, parênteses, colchetes e chaves. Tá certo, minha gente? Ok, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Encerrando o assunto de operações básicas, finalizando com expressões numéricas. E próxima aula vamos entrar com critérios de divisibilidade, né? Já para dar uma engrenada boa aí em MDC, né, máximo divisor comum, MMC, mínimo múltiplo comum, em números primos, em divisores, né, número dos divisores, divisores de um número. Então a gente, a partir do critério de divisibilidade, a gente vai iniciar mais uma etapa dos conteúdos de matemática, ok? Um forte abraço, ajude o professor, se inscreva no canal, certo? Dê o like, deixe os comentários para qualquer sugestão e ative o sininho. Se inscreva no meu canal, ok? Até a próxima aula.